noite, meus irmãos. Abram, por favor, lá em Josué, no capítulo 21. Vamos ao texto da nossa exposição de hoje, um pouco antes, da nossa leitura que acabou de ultrapassar. Josué, capítulo 21. Também caminhando, para o fim desse livro, na leitura sequencial, mas até mesmo nas nossas exposições. Meus irmãos, é um capítulo um pouco longo, mas eu peço que prestem bastante atenção e leiamos com reverência a palavra do nosso Deus. Josué, capítulo 21, o capítulo todo. Então, os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para nossos animais. Por isso os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte para as famílias dos coatitas e aos filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão, da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate couberam por sorte das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson couberam por sorte das famílias da tribo de Sacar, da tribo de Aser, da tribo de Naftali, da tribo de Manassés em Bazã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades, que por nome foram mencionadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrabaldes ao redor. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade do refúgio do homicida, e os seus arrabaldes. Libna e os seus arrabaldes. Jatir e os seus arrabaldes. E Estemoa e os seus arrabaldes. E Olom e os seus arrabaldes. E Debir e os seus arrabaldes. E Aim e os seus arrabaldes. E Jutá e os seus arrabaldes. E Bet-Semes e os seus arrabaldes, 9 cidades dessas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, Anatote e os seus arrabaldes, e Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades à sua sorte da tribo de Efraim. E deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e a Jezer e os seus arrabaldes, e Kibzaim e os seus arrabaldes, e Bet-Horon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Eltec e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, Aijalon e os seus arrabaldes, Gat-Shimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanak e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. As cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10, e os seus arrabaldes. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram da meia tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio do homicida em Bazã, e os seus arrabaldes, e Besterá e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Sacar, Quizion e os seus arrabaldes, Daberate e os seus arrabaldes, Jarmute e os seus arrabaldes, Enganim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Aser, Missal e os seus arrabaldes, Abdon e os seus arrabaldes, Eucate e os seus arrabaldes, e Reob e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naftali, Qued, cidade de refúgio do homicida, na Galileia, e os seus arrabaldes, e Amote-Dor e os seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Merari, aos demais levitas, foram dadas da tribo de Zebulão, Joqueneão e a seus arrabaldes, Cartã e os seus arrabaldes, Dímina e os seus arrabaldes, Naalau e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arrabaldes, e Jaza e os seus arrabaldes, Quedemote e os seus arrabaldes, e Mefaate e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, e os seus arrabaldes, e Maanaim e os seus arrabaldes, Esbom e os seus arrabaldes, Jazer e os seus arrabaldes, ao todo 4 cidades. Todas essas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas essas cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades, e os seus arrabaldes. Estavam estas cidades
cada uma com seus arrabaldes em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. Até aqui, na verdade, nós vamos ler a próxima parte no outro sermão. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós acabamos de ler a sua Sagrada Escritura. A verdade, ó Deus, do Senhor, absoluta, perfeita, completa, Deus, para nós. Queremos com todo cuidado e diligência olhar, ó Deus, para o teu texto bíblico, para essas verdades, ó Deus, como salutares, ó Deus, como importantíssimas, Deus, para nós. Sabemos que somos falhos, ó Deus, e pecadores, e que precisamos, Deus, do Senhor. Por isso, ó Deus, clamamos para que o teu Espírito Santo atue em nós, iluminando, ó Deus, aqui a cada um, trazendo, ó Deus, os nossos corações cativos, os nossos ouvidos atentos, prontos, ó Deus, a receber a sua palavra e cumpri-la, e verdadeiramente, ó Deus, vivermos por ela. Por favor, ó Deus, que o Senhor possa me abençoar como vaso, ó Deus, realmente para abençoar os irmãos, e que todos nós, ó Deus, cheguemos ao conhecimento, ó Deus, do Senhor, e possamos dar glórias ao Senhor. É o que nós oramos e suplicamos por meio de Cristo Jesus. Amém. Talvez para quebrar um pouco dessa leitura longa, eu nem ia comentar isso, mas quem aí nunca ouviu falar sobre os levitas, né, da igreja moderna? Eu conheço, né, as origens de muitos aqui e as igrejas, né, que tinham lá os tais levitas. Normalmente, né, os músicos ali da igreja, das igrejas, né, muitas igrejas por aí ainda chamam assim, são os tais os levitas, né? Ah, apesar de um pouco jocoso, começam algumas coisas ruins. Muitas vezes, né, pessoas orgulhosas, arrogantes, de terem uma posição, né, de um tipo de ministro ali na igreja, e assim, né, ministro de canto ali, ou de música, né, de qualquer coisa, e normalmente um pouco até idolatrado, né, por isso, e aí recebe essa atenção especial como levita. O que nada tem que ver com, de fato, a tribo de Levi. Nós, né, vamos olhar essa noite um pouco, né, um tanto mais detidamente a respeito dessa tribo. A tribo, sim, né, dos levitas, a tribo de Levi. E verdadeiramente entender um pouco mais, né, de como são as origens dessa tribo e especialmente agora, né, qual é esse quinhão que eles recebem aqui na terra de Israel. Mas eu preciso lembrar os irmãos, né? Nós estamos aqui em Josué e falando sobre a conquista da terra prometida. Normalmente a gente vai se lembrar, e devemos nos lembrar sim, das batalhas impressionantes de Jericó, de Bet-Horon, reis derrotados, né? Ah, mas a pergunta que fica aqui, que começa a aparecer, e ela vai ficar mais forte ainda, né, nos capítulos 23 e 24 que a gente começou a ler, depois da conquista, depois dessas vitórias, e agora, né, na divisão da terra, depois da terra dividida, como o povo de Deus vai viver? A conquista da terra não era o objetivo final. De fato, conquistar fazia parte dos propósitos do Senhor e dar esta terra era, né, da vontade do Senhor, de fato ele deu. E ele já começou a falar isso. Antes do capítulo 13, né, no encerramento lá das guerras, ele já disse: tudo foi conquistado. E a gente vai ver isso, inclusive, no final do capítulo 21, na próxima parte. Sim, eles foram chamados, né, para conquistar. Mas eles não foram chamados só para ser uma nação forte, mas eles foram chamados para ser um povo santo e viver, né, diante da face de um Deus santo. E aqui, né, vem a pergunta, então, depois de todas as tribos terem recebido os seus territórios, isso já foi dito desde o capítulo 13 até o capítulo 20, a gente tem falado sobre a divisão da terra aqui no livro de Josué. Mas e agora, né? Onde vão ficar os levitas? Eles não recebem, né, uma faixa específica, um lugar, um território específico, mas eles recebem, né, cidades e eles vão habitar no meio de todo o povo. É isso, né, que foi descrito aqui no capítulo 21. A gente vai tentar olhar um pouco melhor ainda isso. Mas vejam que isso é um privilégio para esses, não só para os levitas, mas especialmente para toda a nação. E não só isso, uma vocação, um chamado do Senhor verdadeiramente para eles. E aqui eu já adianto, né? Os levitas foram de fato separados, vocacionados, chamados, então consagrados nesse sentido de serem separados para ensinar a lei, para servir o culto, para guardar o testemunho de Deus, para realmente lembrar o povo constantemente, e esse é o objetivo deles estarem no meio, né, da nação, lembrar o povo constantemente que a sua verdadeira vida, né, não estava na terra, mas no próprio Deus que habita no meio dela e no Deus que ele merecia, né, toda honra, toda glória e toda adoração. O centro da vida do povo não era o exército, não era, né, a riqueza, não era a prosperidade, não era conseguir plantar, colher e agora, né, habitar nessa terra. Isso também fazia parte, mas o centro da vida do povo de Deus, do povo de Israel, agora, né, que tinha aquele território nas suas mãos, era adorar ao único e verdadeiro Deus. Por isso, né, cada tribo recebia levitas perto de si.
para que o povo, né, pudesse ser instruído, santificado e chamado à sua presença. Dito isso, meus irmãos, e aqui já lançando muitas bases para muitas das coisas que nós vamos falar aqui, a gente está aqui, né, na nossa série de sermões em Josué. Venha o teu reino. E o título da nossa mensagem de hoje é O Senhor no meio da sua herança. Venha o teu reino. O Senhor no meio da sua herança. Eu quero, né, podendo ser um pouco repetitivo, explicar como vai ser o nosso sermão de hoje, dar uma pincelada, né, no que a gente vai falar aqui. E assim, né, vocês, apesar de um texto um pouco longo, um pouco difícil, cheio de cidades, vocês e também, né, algumas dificuldades aqui nas nossas explicações, que a gente vai indo e voltando nos textos aqui para falar dos levitas, mas que vocês não percam, né, de vista onde a gente está no nosso sermão. A gente vai ver aqui, né, que nos versos 1 a 8, os levitas vão chegar, vão pedir territórios para Josué, para Eleazar, lembrar, né, que Moisés tinha dado cidades para eles e agora eles vão requerer essas cidades, e isso era bom. Imediatamente o povo vai distribuir essas cidades. Então falam, né, que vão distribuir cidades em cada uma das tribos. E depois o verso 9 até o 40 são de fato essas cidades são listadas. Listadas, né, em cada uma das tribos ali que vão dar essas cidades. A gente vai falar um pouco, né, para tentar lembrar, entender aqui por que é tão importante os levitas, lembrar um pouco da origem de Levi, do patriarca, inclusive, mas de como a tribo, né, é espalhada, por que ela é espalhada no meio de Israel, mas como isso acaba sendo bênção para a tribo. E por que, né, a tribo é assim espalhada? Quais os objetivos do Senhor em que a tribo de Levi fosse espalhada? Que eles já foram anunciados, inclusive, aqui na nossa introdução. E na segunda parte do nosso sermão, eu ainda quero, né, fazer uma aplicação para os nossos dias. Entender como essa tribo de Levi, que estava ali no meio do povo para santificar o povo, para chamar o povo à adoração, aponta, né, para a grandiosa obra do nosso Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote, que está, né, acima e muito além, né, dessa tribo que na nova aliança passa. Já não é mais, né, a tribo de Levi que detém o sacerdócio, mas o sacerdócio está em Cristo Jesus, um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, Salmo 110. Um sacerdócio, né, perfeito, robusto, glorioso, não só no meio do seu povo para que nós conquistemos um território, mas para que nós conquistemos todo o mundo, para que todo o cosmos, né, seja sujeitado a ele mesmo, para que o seu reino venha e se estabeleça no mundo por meio da sua igreja. E assim a sua igreja, que também é, tal como os apóstolos chamam sacerdócio real, faz este papel no mundo todo, como os levitas fizeram em Israel antes. E mais, nessa igreja, e o último ponto do nosso sermão, como os pastores, né, vocacionados especificamente para pregar a palavra, são, né, ministros dessa igreja que é sacerdócio real, dessa igreja que, por causa de Cristo, sumo sacerdote perfeito e fiel, então, nesse mundo, pregam, né, o evangelho da verdade. E assim devem ser cuidados, protegidos, tal como os levitas. Essa igreja também deve ser cuidada, protegida. E o próprio Senhor Jesus Cristo deve ser honrado e adorado no mundo, estando, né, no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Vamos então pensar um pouco, né, na tribo de Levi. E agora, né, eu quero lembrá-los, não vai dar para abrir todos os textos, mas a gente vai lembrar, né, que a tribo de Levi foi aquela única que se alinhou, né, com Moisés no caso do bezerro de ouro. Que vocês devem se lembrar, a história é contada, né, muitas vezes. Mas quando o povo pecou, ainda no deserto, ainda lá perto do Monte Sinai, pecou, né, e adorou o Senhor de modo errado, até mesmo, né, com Arão estando no meio disso. O povo, né, adorou a Deus, tentou adorar a Deus por um meio ilícito, por meio dos bezerros de ouro. E houve, né, uma grande praga no meio do povo. Quando Moisés então chama quem está, né, com o Senhor, a tribo de Levi aparece. A tribo, né, então, de Levi estava ali. Eles não só não se contaminaram, né, no meio daquela adoração falsa e errada, como eles também, né, se uniram a Moisés para lidar com aquela praga no meio de todo o povo. Nós vimos, né, e voltem aí para Josué 13, verso 14. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha falado. Ele começa a falar da divisão e já fala logo, né, lá no capítulo 13, que a gente leu há muito tempo, e eu disse que um momento ia chegar que a gente ia falar da tribo de Levi, e chegou, né, finalmente esse momento. Essa tribo não vai ter território no meio do povo, porque a sua herança são os sacrifícios queimados do Senhor. Por quê? Porque um dia Levi se colocou, se alinhou com aquilo que o Senhor queria, protegeu a nação, lutou, né, contra a impiedade no meio do seu povo, e estava com Moisés, né, no caso do bezerro de ouro. Ali naquele mesmo dia foi dado para eles que eles, então,
receberiam, né, essa porção, seria da tribo de Levi, que Deus então, né, incumbiria tanto o tabernáculo, o templo, e eles também receberiam, né, os devidos frutos por esse trabalho e esse esforço, e os frutos seriam, tal como aqui no capítulo 3, verso 14, os sacrifícios queimados ao Senhor, Deus de Israel. E é por isso que a gente volta ainda para Gênesis 48, e nós nos lembramos, né, de como essa tribo se estabeleceu e o que foi dito dela em primeiro lugar, e que não foi nada bom. Na verdade, foi algo bem pesado e difícil. Desculpa, Gênesis 49, versos 5. Aqui nós temos a bênção, né, ou a profecia de Jacó para os seus filhos, falando aqui dos patriarcas. E no verso 5 ele vai falar de Simeão e Levi. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram um homem e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Nós já vimos essa profecia cumprida, né, em Simeão, e como Simeão tomou, né, um território no meio de Judá. E ele ficou no meio, né, de uma outra tribo. E como Levi também ocorreu a mesma coisa. Eles ficaram no meio da nação. Eles ficaram espalhados no meio da nação. Mas, apesar, né, da profecia do profeta não falhar, e o que Jacó disse aqui não deixar de acontecer, na medida em que aqueles levitas se portaram, né, de modo honrado, no caso do bezerro de ouro, e em toda a sequência, né, da tribo, e é o que nos é relatado em todo o Pentateuco, essa tribo, então, na verdade, recebeu um benefício por estar assim dividida. E quando nós vemos Moisés falar dessa tribo, lá no capítulo 33, Deuteronômio 33, desculpa, Deuteronômio 33, não percam de vista, nós estamos aqui entendendo um pouco das origens da tribo de Levi e como, né, o Senhor trouxe eles até essa realidade de estarem espalhados no meio do povo. Deuteronômio 33, verso 8. E de Levi disse Moisés agora, né, abençoando essas tribos: Teu tumim e teu urim são para o teu amado, que tu provaste em Massá, com quem contendeste junto às águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: Nunca os vi, e não conheceu os seus irmãos e não estimou os seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Puseram incenso no teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. Vejam que diferença, né, do que Moisés diz aqui para o que Jacó disse, por causa, né, da maneira como essa tribo se portou. E aqui ele já começa a explicar, né, são agora os levitas. Os levitas portam, né, a revelação da parte de Deus. O Urim e o Tumim estavam com eles. E além disso, né, é dito aqui sobre eles. Eles observaram a aliança de Deus e eles guardaram a palavra. Por isso eles estão destacados no meio do povo. E ainda no verso 10, aqui falando, né, a respeito de qual é, e a gente já começa a entender por que os levitas seriam espalhados e o que eles fariam no meio do povo, isso já tem a ver com os objetivos disso e qual era a vocação de Levi, qual era o chamado de Levi. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Eles estavam lá no meio da nação e seriam esparramados no meio da nação para poderem ensinar os juízos e a lei de Deus para toda a nação. E além disso, puseram incenso no teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Estava, né, nas mãos da tribo de Levi, a gente vai ver que mais detidamente, nos descendentes de Arão, todo o cuidado, né, em relação ao santuário, em relação ao tabernáculo, posteriormente ao templo, e nesse cuidado também os holocaustos, os sacrifícios, eram todos feitos, cuidados, operados, e não só, né, o sacrifício em si, mas o que girava em torno do sacrifício, de manter o tabernáculo, de manter o templo, de transportá-los, tudo isso era obrigação, vocação dos levitas. E assim é dito, né, para que o que Moisés clama, né, para que eles sejam abençoados no meio do povo. E a gente volta então, né, para Josué, capítulo 21. Um pouco mais adiante, Josué 21. No verso 1. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arrabaldes para os nossos animais. Então agora eles chegam, né, diante de Josué,
diante de Eleazar, o sumo sacerdote, e pedem, né, a sua herança. Vejam, a gente já viu em Josué Calebe pedindo a sua herança, tal como Moisés prescreveram. As filhas de Zelofeade pedindo também, né, que fosse aplicado a elas o seu direito, tal conforme Moisés havia dito antes. Nos dê aquilo que foi prometido para o Senhor. A gente já vai ver, né, onde que Moisés vai prometer isso e por que ele vai falar isso dos levitas, mas o Senhor falou isso por meio de Moisés. E vejam, né, onde está escorado o pedido desses homens? O pedido desses homens está escorado na lei do Senhor. E aqui, né, claro, nós já podemos aprender uma lição. E aqui é mais um parênteses, né? As lições principais vão vir depois, mas o que nós devemos orar? O que nós devemos clamar? O que nós podemos suplicar e colocar diante dos homens, especialmente diante de Deus? Ora, aquilo que o próprio Senhor prometeu. Aquilo que o Senhor prometeu e aquilo que Ele colocou diante de nós é lícito, é justo, é bom que nós cheguemos, né, até o Senhor e que supliquemos então e clamemos. Senhor, com toda a humildade, com todo o zelo, com todo o cuidado, o Senhor prometeu isso, então eu clamo para que o Senhor possa operar nessa área, na minha vida, na minha história. Possa, por favor, né, me dar isso. Essa é a oração do crente. Ele ora, né, que Deus mandou que ele orasse. E isso é glorioso. Nós aprendemos isso certamente, né, na oração dominical, na oração do nosso Senhor, na oração do Pai Nosso. Ali Deus está nos ensinando. Peçam isso porque isso foi prometido para vocês. Então vocês devem orar nesse sentido. As nossas crianças, né, na nossa igreja, devem aprender um pouco mais sobre a oração do Pai Nosso. E se lembrarem, né, de orar sobre essas coisas, a respeito disso que o nosso Deus diz que nós podemos e devemos pedir. Nesse sentido, os levitas já começam aqui como um exemplo para nós. E vocês vão ver que eles são exemplo para muito mais coisas, né, mais adiante no texto. Quando buscamos, né, então, o que Deus não prometeu, ou quando pedimos o que não é a vontade do nosso Pai, nós ficamos frustrados, abatidos, às vezes dificuldades, porque aquilo não é cumprido, né, na nossa história. Vejam que nada é inaceitável de ser colocado diante de Deus, desde que esteja de acordo com as suas promessas. Todas as suas promessas podem sim ser pedidas, né? Ser solicitadas, suplicadas diante dele. Quem são, né, aqui então esses israelitas e o que esses levitas e o que nos é dito, né, a respeito deles? Vejam que no verso 3, os filhos de Israel deram aos levitas a sua herança conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e os seus arrabaldes. O povo, né, dá rapidamente. E aqui também eles são um exemplo para nós, né, no sentido de realmente obedecerem a Moisés, obedecerem a Deus. Quando são solicitados, aqui realmente demonstra algo no sentido de imediatamente fizeram. Tão logo, né, aquilo foi suplicado, tão logo aquilo foi colocado, então logo eles fizeram. E, mais uma vez, então, a gente volta aqui para esses levitas e tentando entender qual era, né, esse ministério aqui dos levitas. Vejam, eles eram aqueles que se organizavam, né, nas turmas e faziam tudo funcionar em torno do tabernáculo, depois do templo. Não só, né, como eu já disse, em torno, né, do sacrifício de animais, mas a adoração como um todo. Eles então faziam pão, faziam incenso, eles protegiam, eles carregavam os utensílios, eles montavam o tabernáculo nessa época. E é isso que está acontecendo aqui. Falaram-lhes em Siló. Vocês se lembram, né, lá no capítulo 19, o tabernáculo foi desmontado e foi montado, né, em Siló. Os levitas que fizeram todo esse trabalho, eles que foram lá, montaram o tabernáculo em Siló, carregaram as coisas para lá, organizaram tudo, deixaram o tabernáculo funcionando, os sacrifícios, né, estavam acontecendo, as festas já estavam acontecendo no meio de Israel. Eleazar, o sumo sacerdote, estava presidindo o povo, junto com Josué, de uma maneira mais civil, e Eleazar, dessa maneira, então, religiosa. Mas então havia um zelo, né, da parte desses, suscitada por Deus no meio do povo, para que a adoração fosse desimpedida, vista, apreciada, cuidada. Os levitas também, né, pelo seu papel, e aqui então bastante relacionado ao culto, né, à adoração, ao tabernáculo, ao templo, mas eles também foram relacionados como autoridades no meio do povo. E a gente pôde expor isso quando a gente falava lá em Deuteronômio. Aqui você precisa voltar para 2022, Levítico, Deuteronômio, capítulo 16, 17, 18. Nós começamos a tratar do quinto mandamento, do honra ao seu pai e à sua mãe. E lá no quinto mandamento nós vimos, né, que as autoridades suscitadas por Deus no meio do povo são, né, autoridades do Senhor e são o próprio Senhor exercendo a sua autoridade no meio do povo. Nós começamos a ver no capítulo 16 sobre os juízes. E logo no capítulo 17, eu peço que vocês vão lá. Deuteronômio, capítulo 17. Como eu disse, a gente vai dar uma andada nos textos, mas não percam de vista. Nós estamos aqui
entendendo um pouco quem são os levitas e o que eles fazem no meio do povo, para entender a aplicação para os nossos tempos dessa palavra pregada ainda hoje. Deuteronômio, capítulo 17, versos 8 a 12. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em questões de litígios nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E virás aos sacerdotes levitas, e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás, e te anunciarão a sentença do juízo. E farás conforme ao mandato da palavra que te anunciarem no lugar que escolher o Senhor, e terás cuidado de fazer conforme a tudo que te ensinarem. Conforme ao mandado da lei que te ensinarem, e conforme ao juízo que te disserem, farás. Da palavra que te anunciarem, te não desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse homem morrerá, e tirarás o mal de Israel, para que todo o povo ouça e tema e nunca mais se ensoberbeça. Ele está falando então sobre as autoridades, sobre honrar pai e mãe, sobre honrar os juízes, e no meio da fala a respeito dos juízes do capítulo 16, ele entra no capítulo 17 falando sobre os tribunais, como funcionaria ali os juízos, os júris, e ele entra aqui falando então sobre os casos difíceis que são levados diante de quem? Do sacerdócio levítico. Por quê? Eles detêm e eles foram chamados para serem aqueles que vão instruir o povo na lei e nos mandamentos. E por isso eles podem sim dizer e julgar caso a caso segundo a Escritura. Eles vão olhar para a lei de Moisés e vão aplicá-la aos casos. E uma vez que eles são, então, esses aplicadores e autoridades instituídas por Deus, e é claro que eles têm que fazer isso com todo o temor, o capítulo 16 é muito pesado para falar contra os maus juízes, contra o erro daqueles que recebem peitas ou contra os soberbos, aqui ele já muda, então, para aqueles que recebem o juízo. Se você então recebeu o juízo, se você recebeu a palavra desse sacerdote levita, então obedeça, cumpra, tema. Eles foram colocados no meio de vocês para isso. O texto continua e ele fala a respeito do rei no capítulo 17, no fim do capítulo 17. O rei que Deus levantaria tempos depois em Israel. E qual é o capítulo 18? Quem se lembra o final do capítulo 18 de Deuteronômio? O grande profeta que Deus levantaria no meio de vocês, anunciando um Cristo. Esse Cristo, nos seus 3 ofícios, são apresentados no capítulo 17 e 18. Sacerdote, profeta e rei. Então, no sacerdócio, no Levítico, aqui, nesse sentido da tribo levítica, ainda no capítulo 18, nos versos 1 a 8, nós temos, no começo do capítulo 18, antes de falar sobre o profeta, os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Por isso não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Este, pois, será o direito dos sacerdotes, a receber do povo dos que oferecem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote as espáduas e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus os escolheu de todas as tuas tribos, para que assista e sirva no nome do Senhor, ele e os seus filhos, todos os dias. E quando chegar um levita de alguma das tuas portas, de todo Israel onde habitar, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolher, e servir no nome do Senhor seu Deus, como também todos os seus irmãos os levitas que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerão, além das vendas do seu patrimônio. Então, para falar a respeito dessas autoridades no meio do povo, ele vai falar a respeito especificamente dos sacerdotes e também de toda a tribo de Levi. E mais uma vez nessa porção a gente entende um pouco mais de por que os levitas são separados, qual vai ser o sustento desses levitas que não têm território. Vejam que é uma previsão, então, se uma tribo não tem território, numa sociedade que é agrícola e pecuarista, que vive então de plantar, de colher, que vive de ter animais e fazê-los crescer num campo, como é que uma tribo que não tem isso vai conseguir sobreviver? Eles viveriam também daquilo que o Senhor desse. E o Senhor estava dando uma parte de cada uma das tribos. Do mesmo jeito que eles estavam recebendo cidades para viver, para habitar, para cuidar das suas famílias, no meio das tribos, eles também receberiam recursos vindos de cada uma dessas tribos. Então, não só os sacerdotes, mas toda a tribo de Levi não tem parte, não tem herança, não tem território, mas eles têm as ofertas do Senhor. Por isso eles não terão herança. É a explicação de como a gente chega no capítulo 21 e essa dádiva do que acontece com Levi. Mas eles têm esse direito, então, de receber do povo,
E no verso 5, mais uma vez destacado aqui o que eles fariam no meio da nação. Porque o Senhor teu Deus os escolheu de todas as tuas tribos para que assista e sirva no nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. Tudo isso já tinha sido dito, né, por Moisés aqui em Deuteronômio, e tudo isso já tinha sido falado por ele também lá no capítulo 35 de Números. Sim, o capítulo 35 de Números que a gente citou no último sermão a respeito da cidade de refúgio. Lá no capítulo 35 de Números, ele fala da cidade de refúgio depois de falar das cidades dos levitas. A gente leu sobre as cidades de refúgio, eu não vou ler, por questão do nosso tempo aqui, mas no capítulo 35 é chamada a atenção ali que, mais uma vez, né, os levitas teriam, e é dado o número, eles teriam 48 cidades no meio de Israel, as mesmas 48 que são dadas em Josué 21, e dessas 48 seriam tomadas as 6 de refúgio. Vejam, no capítulo 35 de Números, primeiro são listadas as 48 cidades levíticas e depois as 6 cidades de refúgio. Em Josué, a ordem é invertida. São dadas as 6 de refúgio e depois são apresentadas as 48 levíticas. É como se Josué, e parece que não importa muito aqui a ordem das coisas, mas importa sim no texto de Josué, como ele colocou, ele estivesse chamando a atenção para que esse é o fechamento. A herança, né, vai ser distribuída e o fim da distribuição, que é o capítulo 21, vai ser dado em torno das cidades levíticas. Ele está chamando atenção, então, para todos nós que esse é o ponto mais importante da distribuição. Essa é a questão mais especial de toda a distribuição da terra. As cidades levíticas sendo tomadas no meio do povo. Tal como Moisés ordenara, sim, como lembrado pelos levitas no pedido deles, a partir de Números 35, a partir de Deuteronômio, capítulo 17, capítulo 18, mas especialmente Números 35, 48 cidades deveriam ser dadas. Eles receberiam uma parte no meio de cada uma das tribos. Voltem para Josué, capítulo 21. Estão mandando para lá e para cá. Agora, né, como foram distribuídas, Josué, capítulo 21, como foram, então, distribuídas essas, a, a tribo de Levi no meio desses territórios? Lembrem-se, né, o filho de Jacó, Levi, teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari, listados, né, aqui no nosso texto. Cada um, né, foi tratado sim como uma unidade ao longo dos séculos e ao longo dessas décadas aqui, né, que o povo cresceu, né, que a tribo cresceu para sair dos patriarcas, daqueles 3 homens ali, para se tornarem, né, realmente uma tribo numerosa, e cada um deles tinha muitos números, né, tanto os gersonitas, quanto coatitas, quanto meraritas, e eles seguem a divisão que está colocada aqui no capítulo 21, segue a divisão de como eles andavam lá no deserto, de como eles carregavam o tabernáculo, de como eles se dividiam ao redor do tabernáculo. A gente também não vai ter tempo para esclarecer tudo, mas lá em Números, no capítulo 3, contam, né, das peregrinações e como que era no momento então em que o povo parava, e aí eles montavam o tabernáculo, e como era a marcha no momento em que eles voltavam a caminhar, que a nuvem andava. Quando a nuvem, né, da glória se levantava e ia andar, então cada uma das famílias levíticas eram as primeiras a se mobilizar. Primeiro, então, né, uns faziam algumas coisas e outras, e eles iam organizando. Bom, os gersonitas, né, armavam as suas tendas e iam atrás do tabernáculo, e eles tinham, né, os gersonitas tinham, né, a cargo o tabernáculo, a tenda, a cobertura e as portas, as cortinas, eles lidavam, né, com a estrutura mesmo ali do tabernáculo. Eles eram encarregados da tenda mesmo. Já a família, né, de Coate, eles estavam mais próximos ali, e eles tinham uma tarefa especial. Eles lidavam, né, com a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios e todo o serviço, né, relacionado a isso. E a família de Merari, eles cuidavam de estruturas mais exteriores ainda. Madeiras, travessas, bases de metal. E então, Moisés, né, e os sacerdotes de Arão, eles ficavam então com o trabalho de realmente oferecer os sacrifícios, matar os animais, lidar com tudo aquilo relacionado à, à religião. E vejam aqui, né, que na sequência do texto de Josué, verso 4, saiu a sorte para a família dos coatitas e aos filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas. E eles recebem territórios em Judá, Simeão e Benjamim, como dito aqui. Os de Coate, que tinham ali os utensílios mais sagrados, a mesa, o candelabro, o próprio propiciatório, né, a Arca da Aliança, e os aronitas, que eram aqueles que cuidavam então da religião,
foram os primeiros a receber território. É interessante aqui porque Coate é o segundo filho, Gerson é o primeiro. E mais uma vez é Deus, né, muitas vezes trabalhando em torno não do primogênito, mas em torno do segundo filho, uma posição de maior autoridade e de maior relevância no meio do povo. Mas vejam então, né, que eles receberam primeiro. E não é à toa que eles recebem em Judá e Benjamim. Jerusalém, que seria conquistada só tempos depois, na época de Davi, estava, e aqui você precisa começar a lembrar um pouco também da aula de geografia, estava entre os territórios de Judá e o território de Benjamim, mais ao norte. Essas tribos recebem cidades naquele contorno. Essa parte, né, da tribo de Levi, desculpa. Essas famílias recebem cidades ali em Jerusalém, ó, próximo da onde seria Jerusalém. Depois, né, a gente não vai conseguir olhar para cada uma dessas, mas depois então o restante de Coate recebe, né, um pouco mais ao norte, e depois vem então os Gersonitas também e os Meraritas, todos eles recebendo seus territórios. E havia, né, muito significado em tudo aquilo. É muito interessante também esses territórios, né, onde eles recebem essas tribos. Mas vejam que Josué leva ao cabo perfeitamente aquilo que Moisés havia colocado. Os levitas chamam a atenção. Moisés deu para nós essas cidades. Moisés disse que deveria ser feito assim. E Josué de fato faz. Ele o faz, né, por sortes. São lançadas as sortes, era a vontade do Senhor que estava acontecendo ali na divisão daquelas 48 cidades. E essa geração de Josué, que também é uma geração, né, para se gloriar, ela faz isso tudo acontecer. É, A distribuição, né, dessas cidades dada aos levitas fala sobre o que eu acabei de mencionar. Como o que eu recebi do Senhor, eu tenho um quinhão, eu tenho propriedades, eu tenho posses, eu tenho os bens, e eu estou dando de volta para aquele que é o Senhor da terra, para aquele que é o meu Senhor, para aquele que me abençoou com tudo isso, então eu faço. E assim, né, eu insisto neste ponto. Uma nação, né, uma tribo que não tinha terra no meio não tinha território para se sustentar, era sustentada por meio dos seus irmãos. Deus vai usar o próprio povo para sustentar os seus ministros. Deus vai colocar diante do povo que eles mesmos façam o sustento desses levitas. Nós vimos, né, texto em que os levitas, aonde quer que eles viessem, de onde quer que eles viessem, eles deveriam ser sustentados no santuário central. Eu quero lembrar também as últimas menções aqui a Deuteronômio. Como em Deuteronômio, muitas vezes os levitas são citados juntos com quem? Os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os levitas nas suas portas. Se no meio da sua cidade você receber essas pessoas com dificuldades e também receber os levitas que não têm quinhão no meio de vocês, se atentem especialmente a esses. Lembrem-se, no meio das festas, quando você vai fazer uma festa e proporcionar uma festa ali na sua cidade, não deixe de chamar o levita, para que ele seja abençoado também e para que ele te abençoe. E agora, meus irmãos, tendo entendido um pouco sobre os levitas, a gente conseguiu um aulão aqui, né, sobre a tribo de Levi, aprendendo, né, um pouco da sua origem, como eles se formaram, por que eles foram espalhados, mas como isso foi bênção para todo o povo. Também, né, como isso já havia sido provisionado por Moisés e finalmente cumprido em Josué, e como a geração de Josué é uma geração realmente maravilhosa, faz com que tudo isso aconteça, e eles recebem, né, aquelas 48 cidades que não são qualquer cidade. Bet-Horon, Hebron, cidades importantes, cidades fortificadas. Não era só o resto, não era uma beiradinha de cidade, não era uma vilinha qualquer. Cidades importantes foram distribuídas para os levitas, para que eles tivessem o seu sustento. Agora, então, a gente pode olhar um pouco mais e entender como nós podemos aplicar isso à nossa realidade. E como os levitas são, tal como eu já anunciei, como a tribo de Levi, né, e todo o seu ofício, a sua vocação no meio do povo é perfeitamente cumprida em Cristo. O sacerdócio, né, arônico de Arão, que era da tribo de Levi, serviu até que o Senhor da casa viesse. Lá em Hebreus, né, no capítulo 6, 7, ele está justamente levantando e discutindo essa questão. Por favor, leiam esses capítulos, né, na sua casa. Ele vai falar a respeito de quando Abraão, sim, o patriarca, quando ele voltava, né, de matar os reis, quando ele passou, né, pela cidade de Salem, que viria a ser Jerusalém, e ali ele encontrou o rei, profeta, sacerdote Melquisedeque.
E ali, né, Abraão pagou dízimos para Melquisedeque. O texto, né, diz, e Paulo nos explicando, ele fala: a tribo de Levi, Arão, estava, né, em semente em Abraão. E eles pagaram dízimos para esse que era superior. E quando nós cantamos o Salmo 10 e 110 e nos lembramos do Salmo 110, o que é dito lá? Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E o texto, né, de Hebreus, capítulo 6, 7, nos explica. Um sacerdote, né, que não tinha origem, não teve começo de dias, fins de dias. Um sacerdócio que era superior ao sacerdócio de Arão. Muitos aronitas foram levantados. Muitos levitas, né, precisaram vir. Eram realmente milhares no meio daquela tribo. Por quê? Porque eles morriam. Porque aqui a continuidade, né, do sacerdócio levítico precisava vir por meio de uma nova geração que se levantasse. Mas agora um sumo sacerdote fiel é colocado no meio do povo. Um sumo sacerdote, né, perfeito e eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O texto diz que ele era da tribo de Judá. Se ele fosse, né, terreno, ele sequer seria sacerdote. Mais uma vez, né, que ele é um sacerdote enviado dos céus, de uma ordem superior, ele suplanta aquela antiga aliança e o antigo sacerdócio. Agora, de fato, em Cristo, não faz mais sentido, né, com que coatitas, e especialmente, né, os descendentes de Arão, ofereçam sacrifícios ou todos aqueles detalhes relacionados à mesa, ao candelabro, aos pães, ao santíssimo lugar e ao derramamento de sangue, né, por sobre o propiciatório. Porque todas essas coisas agora estão cumpridas em Cristo Jesus. E de um modo glorioso, então, tudo aquilo, né, apontava, e é o que o apóstolo nos diz, o tabernáculo, o templo foram montados espelhando a glória celestial de quando o Messias viria e tudo que ele fez por nós nos céus. É realmente glorioso, meus irmãos, pensarmos. É importante aprendermos sobre sacerdotes, sobre levitas. Um pouco difícil, né? Nossa, foi em texto, voltou, Números, Levítico, Deuteronômio, troca até o nome dos livros, o pastor. Mas então a gente chega aqui e olha, né, para essa realidade de tudo isso tem um apontamento na nova aliança. Tudo isso é cumprido em Cristo Jesus. Os levitas, né, e os sacerdotes falam de um modo robusto e glorioso sobre o que Cristo fez por nós e de como nele, né, foram cumpridos então tudo isso. Como ele é não só o nosso sumo sacerdote, como o sacrifício perfeito, daquela mesma estirpe ou muito superior, né, aos animais sem defeito, porque ele é o nosso Cristo sem nenhum defeito, sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado, que foi entregue no nosso lugar. E assim, né, Cristo é a autoridade suprema também nas nossas vidas, porque ele é o nosso rei. Também ele é o nosso perfeito, né, profeta que fala as palavras, né, para nós, para que nós sigamos, para que nós obedeçamos, para que nós vivamos por isso. Ele é o nosso Salvador, que operou toda essa grande salvação e também é, especialmente, o nosso Senhor. E o que Cristo, né, opera então no meio da sua igreja, por meio, né, desse seu sacerdócio? Ele está justamente no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Nós vimos isso, né, em Apocalipse, nos primeiros capítulos. Cristo está no meio da igreja. Ele vem no meio do culto, está no meio do seu povo, por meio do seu espírito e no coração de cada um dos crentes, para nos incitar. Tal como é dito em Jeremias, quando o Messias viesse, como seria? As palavras serão colocadas no seu coração, a lei vai ser gravada no seu coração. Aquilo, né, que com o sacerdócio, o ofício levítico era feito exteriormente, agora o Espírito Santo coloca e sopra nos nossos corações por causa da obra de Cristo Jesus, por causa do seu sacerdócio. E ele chama nós, o seu povo, começando, né, lá dos seus apóstolos, mas chegando então aos seus pastores e a toda a sua igreja, a então realmente possuir todo este mundo, a verdadeiramente levar o evangelho a toda criatura, a verdadeiramente pregar esse evangelho de paz, a falar sobre essa realidade de que o nosso Salvador já veio e também o nosso Senhor, o Senhor de toda a terra, está nos céus, assentado à destra de Deus. Da mesmo modo, né, então, que os levitas agiam, a mesma pregação é isso, né, que o nosso Senhor Jesus veio para fazer e coloca também no coração de todos os seus homens. Mas não agora circunspecta ao único território, ao Israel. Mas ele mesmo diz, né, na grande comissão, começando, né, na Judéia, mas passando por Samaria e até os confins de toda a terra. Vocês vão pregar e vocês vão levar o evangelho, porque Cristo é o Senhor de todo o mundo e de todo o universo. Portanto, né, essa é a pregação, e na nova aliança as coisas são ainda mais robustas, as coisas são ainda maiores, mais gloriosas, mais impressionantes. Não se enganem, meus irmãos.
Não era, né, o ministério, o sacerdócio, ou o que os levitas faziam com toda aquela pompa, com todo o ouro, o tabernáculo, o templo, né, de Salomão, e essa, como nós imaginamos, né, tudo de ouro, a mesa, o candelabro, realmente coisas gloriosas, mas apontavam para algo que era ainda mais glorioso. Tudo isso feito no nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse sentido, né, e eu já preciso passar adiante, a gente já tem que partir para o fim, nós também somos um sacerdócio real. É o segundo ponto aqui da nossa aplicação, no sentido então, né, de que em Cristo são cumpridas, né, muitas dessas coisas e ele é o nosso novo sumo sacerdote, mas então ele comissiona a sua igreja para fazer isso no mundo. E é por isso, né, que Pedro lá em 1 Pedro no capítulo 2, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são sacerdócio real. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos chamados como igreja para ser esse sacerdócio no mundo. E sim, isso fala a respeito do sacerdócio universal de todos os crentes. A realidade, né, de que nós não dependemos mais de um mediador humano, mas nós temos, né, um mediador perfeito que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas então nós somos chamados dessa maneira e temos essa mediação e fomos colocados no mundo dessa forma para anunciarmos. Ora, se não é a mesma coisa que os levitas faziam no meio do povo de Israel, o que o povo de Deus faz no meio do mundo? Anunciamos essas obras gloriosas daquele que nos chamou das trevas para a luz. Esse é o papel da igreja no mundo, e um papel glorioso e importantíssimo, que estava lá, né, em origem, em essência, nos levitas, mas era ainda muito ah, restrito. E hoje, para a igreja, é algo glorioso e muito maior. Os levitas, né, estavam espalhados por todo Israel, no meio, né, da confederação de todas as tribos ali. Vejam, essa nação tinha suas próprias instituições. A gente viu em Deuteronômio, capítulo 16, 17 e 18, uma autoridade civil, os seus juízes, a sua instância executiva, seu legislativo, no sentido de ser a própria lei do Senhor, e aqueles, né, então, que olhavam para essa lei, que eram os próprios levitas. Mas também havia, então, o judiciário, os juízes levantados pelo Senhor, hierarquia, né, de tribunais. Cada uma dessas tribos também, né, se formava como tinha a sua própria autoridade, a sua própria estrutura e a sua liberdade, né, de agir de muitas maneiras. Então, né, a gente olha para essas tribos, para Naftali, Simeão, Dan, Judá, Benjamim, com a sua própria responsabilidade, com seus próprios direitos, sua própria soberania, sua própria autoridade. Isso é muito significativo para a maneira como são formadas, né, as nações do dia de hoje, o que deveria ser o ideal de formação das nações. Mas, né, para o nosso dia de hoje, o que importa é, no meio ah, desses pontos, né, dessas tribos, dessas tribos confederadas, cidades levíticas estavam lá no meio delas. Vocês, por meio, né, da igreja, no meio dessa nação, no meio desse território, no meio do povo, eles eram, né, lembrados de que eles existiam somente por causa da graça de Deus. Assim o mundo deveria olhar para a igreja hoje. Assim, o mundo deveria ver na igreja justamente a esperança de que só existimos porque a graça de Deus sustenta, então, todas essas nações. A igreja, né, e ali os levitas eram, e a igreja hoje é símbolo da misericórdia de Deus para com as nações. Quando eles se aproximavam, né, dessas nações, eles deveriam ser inspirados, da tribo de Levi, eles deveriam ser inspirados a querer servir a Deus, serem gratos a Ele, louvá-lo, por viverem, né, nessa terra que foi dada por Ele. Essas cidades levíticas, então, tinham uma tremenda influência no meio de todo Israel. Dispersados, né, por todo o território, eles estavam ali justamente para chamar a atenção de toda a nação, para que eles, né, se voltassem para o Senhor. Uma bênção no meio de toda a nação. Ora, se não é exatamente isso que a igreja deve fazer no mundo hoje. Uma bênção para todos os povos, uma bênção para todas as nações, uma bênção, né, ao estar espalhada por todo o mundo. E hoje, né, nós temos, então, o povo de Deus, de gente, né, de toda língua, de toda tribo, de toda raça, de toda nação, em vários lugares. Aquelas cidades levíticas eram verdadeiros centros de estudo, locais onde realmente
O que era verdade absoluta, perfeita, plena, era estudada, aprofundada. Assim deveriam ser e devem ser as igrejas também nos nossos tempos, para que elas ensinem de verdade o mundo, as realidades perfeitas e absolutas da palavra do Senhor. Calvino vai dizer, né, que essas cidades eram como lâmpadas que brilhavam até os confins da terra. Eram também como torres de vigia, de onde podiam manter-se vigilantes para afastar a impiedade das fronteiras da Terra Santa. Daí se difundia a luz da doutrina celestial. Daí se espalhava também a semente da vida. Daí se buscavam os exemplos de santidade e integridade universal. Cidades levíticas aqui, então, para Calvino, eram como luz e também como sal. Sim, lembrando, né, do que o nosso Senhor Jesus diz para a sua igreja. Vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Era no mesmo sentido do que os levitas eram no Antigo Testamento. Jesus está chamando a sua igreja e vocacionando a sua igreja para que ela seja a mesma coisa no mundo hoje. Para que ela ilumine, então, as tribos e os territórios. Para que ilumine, então, todas as nações. Para que sejam sal em todo o mundo. Essas cidades levíticas deveriam servir como modelo para toda a nação. Era ali mesmo, né, que os levitas, profundamente arraigados à palavra, vocacionados para se portarem de acordo com a lei, para julgarem, né, até mesmo as outras tribos, mas então, profundamente conhecedores, eles deveriam ser modelos e exemplos para toda a nação, de como viver, de como se fazer, de como andar, de como caminhar. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo hoje, nós, as nossas comunidades, vocês, povo de Deus aqui reunido, na medida em que você se organiza na sua família, na medida em que você educa os seus filhos, na medida em que você se casa e mostra para o mundo como deve ser esse casamento, como deve ser a sua relação com seus pais, com seus filhos, com a sua esposa, você deve justamente ensinar ao mundo como eles devem viver. Nós somos, né, esses mediadores, sim, com M minúsculo, mas da graça e da verdade sob Jesus Cristo, o grande mediador, né, com M maiúsculo. Nós mediamos, sim, a verdade e a justiça de Deus nesse mundo. E isso é algo muito glorioso, sim, mas é uma responsabilidade muito grande. Muito grande que a igreja precisa e deve, né, então, observar o quanto antes. Para que possamos realmente ser sal e luz, nós devemos ser exemplo. Para sermos exemplo, nós devemos seguir a vontade do nosso Deus, a sua escritura, a sua lei, os seus mandamentos, os seus juízos. Nós seremos sal e luz para o mundo justamente construindo modelos de sociedade, de como elas devem funcionar, de como elas devem se portar. E como isso, né, é maravilhoso. Lares modelos, famílias modelo. E é claro, meus irmãos, nós não seremos perfeitos. Nós erraremos, nós vamos pecar em cada um desses relacionamentos que eu acabei de descrever. Mas vejam, olhem para o redor, olhem para o nosso mundo. As famílias, né, estão se desintegrando. As coisas são terríveis aí fora. A gente não sabe nem o que é homem, o que é mulher. Relacionamentos, né, esdrúxulos, assassinatos em massa, destruição de famílias, lares, né, destruídos, homens, né, que vivem em vícios dos mais diversos tipos, sexo, drogas e várias coisas. Então, ainda, né, que não perfeitos, mas à medida em que buscamos então fazer a vontade do nosso Deus e seguir a Escritura, nós somos esse modelo para o mundo. E o mundo precisa enxergar essa luz mesmo no fim do túnel. Precisa, né, ser salgado de uma mentalidade de uma igreja que é forte, não de uma igreja que se dobra a esse mundo, não de uma igreja, né, imaginem os levitas indo para qualquer lugar, indo, né, no meio da tribo de Dan, e de fato, né, é muito triste porque alguns foram mesmo, mas indo lá no meio de Dan, se aliando, né, a eles, aos seus falsos ídolos, à sua falsa idolatria. Os levitas não foram chamados a isso, e a igreja de Cristo também não foi chamada a isso. A ser serva, né, de um mundo pecador e mau que luta contra o Senhor e que está se desintegrando e que mostra, né, que a ruína de um mundo sem Deus. E por fim, e agora nós estamos no finalzinho mesmo, no meio dessa igreja Deus levanta, né, os seus ministros. Vejam, levita não é igual a pastor também, assim como não é igual músico. Mas levita não é igual pastor. Mas existe, né, no
ministério levítico, na vocação, né, dos levitas de ensinar o povo, e esse chamado é para a igreja em todo o mundo, mas especialmente na figura dos seus pastores. Para que os seus pastores, então, façam isso. Para que homens, né, sejam levantados no meio do povo, no meio da igreja, que eles possam ser sustentados, cuidados, tal como a tribo de Levi era, e desse modo possam sim pregar, né, o evangelho, possam sim, né, falar. E é por isso que lá em Efésios, o apóstolo diz: por isso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Por que Deus levantou, então, ministros no meio do povo? Por que ele fez isso no Antigo Testamento e faz agora no Novo Testamento? Ele dá vocação e um chamado específico. E ele coloca, né, autoridades diante de toda a igreja, que conduzem, inclusive, essa igreja nesses seus propósitos que Deus tem no mundo para essa igreja. Tendo cessado, né, os apóstolos, profetas e evangelistas, cumprido, né, o seu tempo e aquilo que eles vieram fazer, restam para a igreja hoje pastores e doutores. Para quê? Para aperfeiçoamento dos santos, para edificação do corpo de Cristo, para que cheguemos à unidade da fé, para que cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Cristo não deixa de ser o cabeça da igreja, é o cabeça da igreja, o cabeça dos pastores, mas os pastores estão ali para edificar o povo, para justamente zelarem, né, pela pureza do culto, como dispenseiros, para prevenir que os cidadãos deixem de cultuar, deixem a pureza. Por isso os levitas estão em todos os lugares e os pastores estão em todas as igrejas. Quão terrível, né, uma cidade que não tem a pregação fiel, genuína do Evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, há muitos paralelos também, e o texto, né, nos chama a atenção a isso, está em todos os comentaristas, muitos paralelos sobre como esses pastores precisam sim ser sustentados, como os dízimos são pagos à igreja, né, a Cristo e à sua igreja, que é a maneira, né, como ele age no mundo, e parte desses dízimos são conduzidos até os pastores. Os pastores também, né, recebem dobrados honorários, os que são dignos, né? E o apóstolo diz também lá em Timóteo, no capítulo 5, não amordace o boi enquanto debulhe, digno é o trabalhador de seu salário. E muitas outras coisas poderiam ser ditas que eu tinha preparado, mas não vai dar tempo. O mais importante é entendermos, né, como Deus opera no mundo aquilo que ele já anunciou lá em Israel. E o que eu mais quero deixar de lição, então, para todos os irmãos, também, né, visualizem, vislumbrem os pastores, façam como Hebreus capítulo 13, o texto, né, nos diz para que o mesmo apóstolo, né, vai nos dizer mais adiante ali em Hebreus, já citado hoje, para que não seja, né, algo pesado o que os pastores fazem nesse mundo, para que nós oremos, né, pelos nossos pastores e líderes. O texto, né, nos direciona sim, nos chama a atenção para que esses que vivem, né, sem um quinhão nesse mundo, que possam sim ser sustentados. Mas o mais importante, né, como eu chamava a atenção, veja um texto como esse, Josué, capítulo 21, distribuição das cidades levíticas, como talvez esse for um dos sermões que mais nos falaram a respeito do serviço que nós temos a executar aqui nesse mundo. Como esse chamado, né? E como a oração nossa do venha o teu reino nos chama para fazer muitas coisas. Como pequenos trabalhos aqui na igreja, tal como os meraritas faziam, eles cuidavam da parte exterior. Como os pequenos trabalhos de muitos irmãos aqui, vindo, né, limpar a igreja, durante a semana vem, acode, recebe um prestador de serviço, cuida de uma luz, cuida do não sei o quê, compra um utensílio para a igreja. Como isso também faz parte de levar todo o povo à adoração. Como uma igreja limpa, organizada, como um lugar, né, que a gente pode adorar, faz parte também disso tudo. Então são muitos trabalhos, muitas coisas, né, em que cada um de nós podemos nos envolver. Sim, há esse trabalho do pastor, mas sim, ao trabalho de todos nós que devemos estar operando em conjunto, né, com a igreja, que é essa instituição de Cristo Jesus no mundo para demonstrar, né, para falar a respeito de si mesmo, para falar do seu senhorio e da sua salvação bendita. Então, meus irmãos, Josué 21
nos chama a atenção para aquilo que nós devemos fazer. Sim, se sinta, compelido, se sinta aí, instigado a fazer mais, a realmente, se gastar. O texto, está dizendo justamente, olha, eles deram algumas das melhores cidades. E eles davam parte do que era melhor também do que eles tinham no Senhor, do que eles recebiam do Senhor, porque eles entenderam que a terra não era deles. Eles entenderam que tudo que vinha nas suas mãos era do Senhor. E, portanto, deveria voltar para o Senhor. Claro, nós cuidamos das nossas famílias, dos nossos filhos, de tudo aquilo, que Deus colocou nas nossas mãos para cuidar. Mas nós olhamos também para esse objetivo que Deus colocou para a sua igreja na terra. Fazemos isso, então, com esperança, com cuidado, com empenho, com diligência. Esse texto é uma grande convocação ao serviço cristão. Eu termino, perguntando: você tem disposto o seu tempo, os seus recursos, o seu dinheiro em prol dessa tarefa, em prol desse trabalho? Vamos orar? Senhor, nós te adoramos, nós nos maravilhamos, ó Deus, por como o Senhor fala conosco, por como o Senhor nos ensina, por como o Senhor nos exorta. Como, ó Deus, nessa realidade aqui dos levitas para Israel naquela época, nós como igreja, Deus, somos chamados a sermos sal e luz nesse mundo. Senhor, temos errado em muitos aspectos, mas o Senhor tem sido gracioso também, ó Deus, para que acertemos e sejamos puros, Deus, em vários sentidos. Obrigado a Deus por isso. Mas nos ajuda então, ó Deus, na nossa debilidade, na nossa falha. Que verdadeiramente, ó Deus, cada um aqui possa se gastar, possa se doar, em prol, ó Deus, primeiramente dessa igreja aqui em particular, mas de toda a igreja, Deus, do Senhor do mundo, para que o reino, Deus, do Filho do seu amor cresça, avance nesse mundo, para que verdadeiramente o nome de Cristo seja pregado como Salvador bendito, perfeito, como único mediador, como sacerdote fiel entre os homens e o próprio Senhor, mas também que Cristo seja pregado como Senhor, como dono, como proprietário de todo o mundo, de todo o universo, e que todos se dobrem diante dele, que toda língua confesse a Cristo como Senhor, que verdadeiramente, Deus, nós como igreja possamos fazer isso no mundo, glorificar ao Senhor do mundo, pregar, ó Deus, essa verdade, sermos, ó Deus, tal como expusemos aqui, verdadeiros modelos no meio da nossa sociedade falida, podre, terrível. Que nós, ó Deus, ao invés de nos dobrarmos a essa sociedade, possamos demonstrar, ó Deus, o que é ser livre de verdade, o que é verdadeiramente sermos vitoriosos, felizes, abençoados nesse mundo. Que no meio desse mundo mal, nós, a nossa igreja e também todas as igrejas do mundo se levantem como esse modelo para todas as nações. E assim nós glorifiquemos ao Senhor em tudo. Essa é a nossa súplica, a nossa oração que fazemos por meio do nosso mediador perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.